Olá! Este é o segundo vídeo da trilogia sobre o fim do mundo. Se no primeiro vídeo abordamos o tema do fim do mundo como tal, neste, como prometemos no fim do vídeo passado, estabeleceremos uma conversa frutuosa com a ciência. Esse vídeo se intitula A Ciência e o Fim do Mundo. O objetivo é perguntarmos às ciências, na sua história, o que ela abordou, conheceu e interpretou sobre esse conceito, essa experiência e essa percepção. Mas ainda faremos um percurso longo, mas de modo sintético, da Grécia dos pré-socráticos até os cientistas modernos. E por fim, é óbvio, você não está assistindo esse vídeo senão porque o tema do fim do mundo, em diálogo com as ciências, tem relevância, pertinência para a nossa vida, a sua vida e para aquilo que estamos buscando neste tempo. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um vídeo, a trilogia do fim do mundo. Bem, primeira coisa importante quando começamos a estabelecer uma conversa entre a ciência e o fim do mundo é dizer e perguntar-nos se de fato a ciência abordou esse tema, ao menos de modo tangencial. E eu começo sempre com a marca ocidental de conhecimento, a filosofia grega, a civilização grega. Antes de pensarmos em Sócrates, Platão e Aristóteles, nós podemos dizer que o primeiro movimento daquele que foi a cultura, daquela que foi a cultura da filosofia, foram os pré-socráticos, ou chamados cosmológicos. Sim, eles foram os protótipos do que hoje chamamos de cientistas. E o que eles fizeram? Eles começaram a interrogar-se sobre o mundo, o espaço. O primeiro movimento da filosofia não foi para dentro, mas foi para fora. O que é o mundo? E como podemos saber algo sobre o mundo que não venha mais do mito? Bem, mito falaremos no terceiro vídeo, mas o mito estava sendo superado como única explicação sobre o mundo ou sobre a realidade. Do que estou falando? Vou usar duas palavras gregas, vocês permitem? Episteme e cosmos. Episteme, o que era? Esse conceito de conhecimento ou ciência, que é o mais exato possível e vindo absolutamente da razão. A ciência autoapresenta-se como um conhecimento exclusivamente racional. E o que quer dizer cosmos? Mundo ou physis, natureza. É exatamente esse entorno do qual emergem homens e todos os seres vivos. Mas a diferença dos seus antepassados, os mitólogos, é que o mundo é a realidade vista como um conjunto de leis eternas, leis pré-existentes e que regulam a realidade. Em outras palavras, o mundo é uma realidade ou a natureza que pode ser regulada pelo conhecimento da razão. Por isso, a filosofia vai começar como física, por causa da palavra natureza em grego, physis. E a ideia é muito simples: o mundo pode ser explicado não só na sua realidade, mas sobretudo, a primeira pergunta dos gregos foi: qual é a origem do mundo? Ele começou? Como o mundo inaugura-se? E esta pergunta vai fazer parte da grande intuição grega que nos interessa. Ou seja, tudo que começa pode terminar. Um ciclo inicia-se e pode concluir-se. Esta ideia da repetição não significa eternidade, desde que se compreende e se estabeleça o início. Bem,
Aqui temos dois nomes que eu gostaria de colocar no seu ouvido, dois mestres do problema, Parmênides e Heráclito. Esses dois brigaram em torno de um tema interessantíssimo sobre o mundo, ou seja, o mundo muda ou é sempre o mesmo, desde sempre? O primeiro, Parmênides, aposta na imutabilidade do mundo, sempre foi e sempre será assim. Enquanto Heráclito diz, não, o mundo é como um rio, jamais as mesmas águas passarão no mesmo lugar. Bem, uma briga que nunca foi encerrada, permitindo apostas e decisões. Bem, chegamos então, depois de todo este breve caminho grego, a um período fascinante da história da ciência, o Renascimento. Estamos no século XIV, em particular na Itália, emerge um homem chamado Copérnico, entre outros, para não falar de Leonardo da Vinci. E a ciência vai tomando cada vez mais espaço, até chegar no século XIX a ser a rainha absoluta do conhecimento. E lembre-se, nesse período, o mundo volta a ser a grande questão do conhecimento. E aí, para nossa surpresa, no auge desse conhecimento, aparecem nomes de cientistas não só preocupados com a origem do mundo, mas eles começam a questionar o fim do mundo. E eu volto ao meu primeiríssimo vídeo, em que eu citei um evento que deve estar na sua cabeça, a peste negra no século XIV. E o que foi a peste negra? Devastação. 75 milhões de mortos num mundo que não era tão grande quanto o nosso. Ora, significa que os cientistas depararam-se com a morte em grande escala. O primeiro impulso é correr. E quando não há para onde fugir, reze. Reze como se não houvesse amanhã. E com a ideia ou a dúvida de que aquilo poderia ter sido o fim do mundo. A partir daí, a ciência passou a perguntar-se mais intensamente sobre o início do mundo. E sabe o que ela disse no século XX? Ela falou em Big Bang. Vocês já devem ter ouvido sobre isso, né? O Big Bang. O que é o Big Bang? É o nascimento do mundo. É quando o mundo surge. Sabe quanto? Olha que data interessante. O mundo, para os cientistas modernos, surgiu há 14 bilhões de anos atrás. É muito tempo. A Terra, por exemplo, há 4 bilhões de anos atrás. E a pergunta é muito simples. Se começou, deve terminar. Como tudo que começa, como seres humanos e como as coisas. Mais ainda, a ciência, sobretudo a partir do século XX, intensifica um olhar muito agudo sobre as catástrofes globais. O aquecimento global, a contaminação atômica, temas que não deixaram os cientistas alheios à ideia: podemos acabar com o nosso mundo? Vamos dar cabo deste mundo? Um conceito científico que aumenta a nossa percepção da ciência sobre esse assunto é o buraco negro. Mas há uma estrela de infinitas proporções que vai se apagando, que vai se esfriando, e com isso ela devora o universo até que tudo se apague. Em 1947, em Chicago, professores e cientistas deram um nome a isso, sabiam? Chamava-se o relógio do juízo final. E por que em 1947? Porque eles tinham acabado de assistir o impacto da bomba atômica em Hiroshima. Por isso, o relógio do juízo final. Mas há um testemunho da ciência que nos impressiona profundamente, porque hoje não é mais uma questão, um fato. Há 56 milhões de anos atrás, um grande cometa, aliás, um grande asteroide. 2 trilhões de toneladas de rocha se aproximam rapidamente. De 15 quilômetros, caiu em Yucatán, Península Mexicana, e destruiu a Terra em termos de vida,
e, sobretudo, durante 3 anos, escuridão, frio e morte. A ciência ainda se assusta quando pensa neste paradigma. Para Stephen Hawking, cientista inglês notório, seja pela sua negação da existência de Deus, mas sobretudo pela sua grande produção e capacidade científica moderna, ele é o autor de um tema que toca a nossa narrativa de hoje. Ele fez uma previsão matemática sobre modelos, obviamente, científicos, prevendo que em 2600 o mundo irá acabar. Ele, na verdade, vem de uma linhagem que começa com Newton, tentando encontrar uma matemática do fim do mundo. A física quântica vai longe sem precisar de controles materiais. Não se pode levar o universo para dentro de um laboratório, mas pela matemática e pelos modelos, e agora modelos tecnológicos, obviamente, podemos criar esse mundo que imaginamos que existe. Eu gostaria de deixar no ouvido de cada um de vocês 2 nomes. Alexandre Koyré, num livro magnífico chamado Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, 1958. E Thomas Kuhn, leitura obrigatória, A Estrutura das Revoluções Científicas, em 1962. Ambos, um é físico, o outro é filósofo, e eles conversam no fim exatamente dos anos 50, início dos anos 60, sobre algo que se chama futuro e fim do mundo. Pois bem, vamos concluindo de certa maneira essa nossa conversa de hoje com algumas questões. Primeiro, não há dogmas na ciência. Ela é um saber que se refaz à medida em que novas hipóteses desmentem hipóteses anteriores. Portanto, a ciência, diria Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, o mundo é líquido, mesmo no seu conhecimento. O mundo conhece a partir de evidências empírico-formais. Segundo, estamos acompanhados ainda e sempre por grandes catástrofes, sejam as visitas de asteroides e cometas, seja por um relógio cósmico em que seus ponteiros começam a mover-se há 14 bilhões de anos e que um dia, segundo esses mesmos cientistas, esse relógio não terá mais corda. Hipóteses que, mesmo improvadas, sugerem que o tema do fim do mundo tem ocupado a ciência com uma pergunta crucial: qual é o futuro do universo? Bem, seguramente a nossa conversa, que está se estendendo, chegará ao último vídeo. Não perca! O último vídeo coroa e relaciona todos os 2 anteriores. O fim do mundo, a ciência e o fim do mundo. Chegaremos ao campo mais extensivo do nosso encontro: as religiões e o fim do mundo. Elas têm um léxico, um dicionário imenso sobre esse tema, que vai do mito antigo até o cristianismo. Não perca! Continue conosco e siga-nos nesta viagem do conhecimento, a trilogia do fim do mundo.